Sou Shirley de Vasconcelos Lúcio, Polo Maceió Alagoas, curso Pedagogia, segunda licenciatura. Meu trabalho é sobre jogos e brincadeiras como ferramentas no processo de aprendizagem da criança. Ele visa apresentar a relevância dos jogos e brincadeiras para o processo de aprendizagem da criança, pois desenvolve raciocínio, linguagem oral, atenção, imaginação e criatividade, trabalhando ainda expressão verbal e corporal. Foi abordado também que, tanto para a criança quanto para o educador, os jogos não são apenas divertimento. Existe o lado positivo e real. Muitas crianças conseguem aprender mais através de jogos do que na resolução de atividades individuais. O objetivo deste trabalho foi investigar de que forma esses jogos e brincadeiras contribuem no processo de aprendizagem desta criança, assim como conhecer o pensamento dos teóricos sobre os jogos e brincadeiras, compreender como os jogos colaboram no desenvolvimento e na formação da criança e mostrar o papel do professor na mediação dos jogos para as crianças. A base teórica deste trabalho foram as ideias de autores que se dedicaram ao estudo e análise crítica dos temas jogos, brincadeiras e lúdico, tais como Coriá, Sabine e Lucena, 2015, que falam sobre os jogos e brincadeiras na educação infantil, Tristão, 2010, que desenvolveu o trabalho sobre o lúdico na prática docente, dentre outros teóricos. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, do tipo descritiva, onde foi realizada pesquisa bibliográfica, utilizando livros, artigos científicos, pesquisas em sites para coleta de dados, a fim de registrar, acumular informações e conhecer o histórico dos jogos e brincadeiras ao longo do tempo, oferecendo meios que auxiliam na definição e conhecimentos destes no processo ensino-aprendizagem, além de verificar a importância do professor como mediador das atividades lúdicas. Através de pesquisa, podemos examinar a problemática e apresentarmos uma nova abordagem do material suscetível de ser utilizado para consulta e estudo. No início da pesquisa, eu estudei sobre a educação da criança. Quem eram os responsáveis por essa educação antigamente? No Império Romano. Então, encontrei que a educação, nessa época, era de responsabilidade das mães. Então, as mães eram as responsáveis por essa criança, que em seguida vieram os escravos e depois o clero e mais recentemente as escolas. E o brincar, essa preocupação com este brincar é algo muito recente. Inclusive, uma frase que me chamou muita atenção de Tristão foi: a criança precisa brincar para crescer. Então, esse brincar é fundamental na vida dessa criança. Essa brincadeira para a criança, ela não é uma brincadeira, ela é algo sério, ela leva realmente a sério. Tanto é que aquela criança que não tem limites, ou que a família não trabalha limite com ela em casa, essa criança não admite a perda. Ela não admite perder. Então, ela fica revoltada. Ela se revolta normalmente numa brincadeira com os colegas. Ela revolta-se com o adulto que está organizando a brincadeira, normalmente o professor. Então, isso precisa ser trabalhado nessa criança, porque o jogo e a brincadeira leva a isso, leva a essas experiências de vencer, da angústia, do medo, da perda. A angústia de jogar. Será que
Eu vou ganhar? Será que eu não vou ganhar? Então, isso tudo é provocado, é um sentimento provocado pelos jogos e brincadeiras. E pensando nisso, é que eu fiz a pesquisa e verifiquei que o professor é peça fundamental para esse processo, como sempre. Como sempre, eu encontro em pesquisas que tudo depende do professor. Sem o professor, nada acontece. Se o professor não estiver envolvido no processo, nada acontece. Então, esse professor, ele precisa levar a criança essa proposta do jogo, a proposta da brincadeira, que normalmente a brincadeira é para educação infantil, e o jogo já seria mais para o ensino fundamental, mas que também pode ser utilizado na educação infantil, e o ensino médio também passaria a ter jogo. Um momento de descontração do ensino médio pode ser usado uma brincadeira. Então, o professor, ele envolvido nesse processo, ele vai levar esse jogo à frente, independente da disciplina dele. Pode ser português, matemática, física, química, história. Existem possibilidades, N possibilidades de jogos. Tudo depende do professor, do engajamento desse professor. Seria muito interessante se os professores efetivamente conseguirem, não digo toda a aula, isso aí é impossível, mas num bimestre acontecer um jogo em sua aula, ou um projeto que tenha um jogo. E tenho certeza que as crianças ficariam mais entrosadas, mais empolgadas, mais envolvidas com o assunto. Minhas considerações finais é sobre o ser humano, que ele sofre modificações durante toda a sua vida, dependendo das experiências vividas e conhecimentos adquiridos. Desta forma, os jogos e brincadeiras colaboram para que as crianças e jovens tenham motivação e estímulo para aprender, sendo incentivadas pelo educador, que é a figura primordial à realização. Através dele, que os recursos são apresentados e os conhecimentos são enriquecidos. Esta motivação é fundamental para que a aprendizagem aconteça. Os jogos e brincadeiras contribuem também para que os alunos formem conceitos, estabeleçam relações lógicas, relacionem ideias, reforcem suas habilidades sociais, enfim, construam seus conhecimentos. Trabalhar com o lúdico é uma necessidade de qualquer aluno, principalmente na infância, onde é nesta fase que a ludicidade deve desenvolver suas potencialidades através da vivência das crianças. Então, este foi um trabalho inicial que eu pretendo dar continuidade em outros trabalhos, produzir outros artigos sobre esse assunto e experienciar em sala de aula. No momento eu não estou com turma de sala de aula, mas eu pretendo sim fazer algumas experiências com jogos e brincadeiras.